Então vamos lá, galera. Vou resolver aqui o exemplo então que estava ali na parte teórica que fala dos prismas, né? Então ele dizia lá que um prisma triangular regular tem a aresta da base medindo 4 centímetros e a altura 5 centímetros. Então para calcular a área da base, lateral, total e volume. Muito bem. O item A. Não vou desenhar aqui porque acho que não há necessidade, né? Você tem que levar... Bom, vamos tentar desenhar um negócio aqui. Então você tem que imaginar esse cara aqui, ó. Tá? Então ele diz ali que a aresta da base aqui tem 4 centímetros e a altura tem 5 centímetros, tá? A figurinha da base é um triângulo equilátero. O meu aqui não é, obviamente, né? Mas só para você ter uma ideia de como que seria essa figurinha aqui, tá? Então quando ele pede a área da base, eu vou calcular o que? A área de um triângulo equilátero. Então a área do triângulo equilátero, então a área da base vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando, essa aqui é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Se fosse uma figura com a base quadrada, você ia utilizar a fórmula da área do quadrado. Se a figurinha aqui fosse um hexágono regular, você usaria a fórmula do hexágono regular. Tá? Então a área da base depende da figurinha da base da figura aqui, tá bom, criatura? Lembrando que vocês têm um formulário lá. Então vamos lá. A área da base igual. O lado, ou seja, a aresta da base é 4 centímetros. Então vai ficar 4 ao quadrado. No lugar de um ponto do raiz de 3, eu vou colocar 1,73. Isso aqui tudo dividido por 4. Lei do menor esforço. Usa a calculadora. 4 ao quadrado dá 16. Então vou fazer 16 vezes 1,73. Dá 27,68. Aí divide por 4. Dá 6,92. Então 6,92 centímetros quadrados. Não pode esquecer da unidade, tá, povo? Como as informações aqui estão em centímetros, a área é dada em centímetro quadrado. Muito bem. Área lateral. Letra B. Quantos retângulos nós temos aqui? 1, 2 e o da frente aqui 3. Então a área lateral eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a área de um retângulo e multiplicar por 3. Então aqui vai ficar 3 que multiplica a base vezes a altura. Se fosse um quadrado, a figurinha da base, aqui seria 4. Se fosse um hexágono, a figurinha da base, aqui seria 6. Isso aqui não muda, é base vezes a altura, que é a área de um retângulo, tá? Então a área lateral vai ficar 3 vezes 4 e vezes 5. 3 vezes 4 e vezes 5. Então a área lateral, 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60, né, professor? Centímetros quadrados. Muito bem. Área total. Letra C, professor. Você não coloca as letrinhas ali? Então a área total. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que eu tenho que fazer 2 vezes a área da base? Porque você tem a parte de baixo e a parte de cima. Então por isso que você tem que multiplicar por 2 ali, tá bom? Então, vamos lá. A área total vai ficar 2 que multiplica 6,92, 6,92, mais a área lateral que é quanto? 60. Então a área total vai ser igual. Então multiplica lá. 6,92 vezes 2 mais 60. Então dá 73,84, tá? Então 73,84 centímetros quadrados. Então lembrando que a área sempre vai ser em unidade quadrada. Ok? Muito bem. Agora a minha novidade, que é o cálculo de quem? Do volume. Senhor, mas por que lá no cálculo de área a gente não calcula o volume? Porque o cálculo de áreas são figuras em 2 dimensões. Então não tem como você calcular o volume de uma figura em 2 dimensões. O volume só é calculado em figuras de 3 dimensões. Então o prisma, o poliedro, você consegue calcular o volume. Na área não, tá? O que é o volume? Então letra D agora, tá, professor? É a área da base vezes a altura. Professor, eu estava lembrando aqui que ali na parte teórica que você passou para nós, estava SB. E aqui você colocou AB. Por quê? É a mesma coisa, tá? A área da base por SB, espaço da base, enfim. Eu uso a AB.
lata SB, é a mesma coisa, tá bom? A área da base a gente calculou, 6,92. Então não precisa fazer a continha de novo. Vai ficar 6,92 vezes a altura, que é quanto? 5 centímetros. Então, vezes 5. Ou seja, o volume vai ficar 6,92 vezes 5, que dá 34,6 centímetros cúbicos. Muito bem. Então tá aí. Área da base, triângulo equilátero, área lateral, retângulo, área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral, e o volume, área da base vezes a altura. Beleza? Então o próximo exemplo que eu vou resolver vai ser do paralelepípedo reto retângulo. Então a gente vai dar uma caprichada aí nesse exercício aí, tá bom? Já eu volto. Então vamos lá, agora nós vamos trabalhar com o paralelepípedo. Então aqui nós vamos calcular área total, volume, as duas diagonais e a capacidade desse cara aqui. Então a gente vai fazer um negócio bem doido aí, tá? Então lembra, o paralelepípedo você tem que trabalhar em função de quem? Das 3 dimensões dele, tá certo? Então vamos pensar aqui, vou chamar, por exemplo, aqui de A, aqui de B e aqui de C, tá? Ficou o B muito pequenininho. Então primeiro, área total, eu posso escrever ela assim, ó, 2 que multiplica A vezes B, A vezes C e B vezes C. Ô professor, ali no coisa que você passou agora há pouco para nós ali, ó, estava 2 vezes AD, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Não muda nada, tá gente? É a mesma coisa, eu só coloquei o 2 como um fator comum. A continha vai ser igual. Você multiplica, 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 soma, soma, soma e multiplica por 2 o resultado. E fim de papo, tá? Então vamos lá. A área total vai ser 2 que multiplica A vezes B. Então 50 vezes 20. Muito bem. Mais A vezes C. 50 vezes 30. Mais B vezes C. 20 vezes 30. Então, a área total vai ficar 2 que multiplica 5 vezes 2, 10 e acrescenta 2 zeros. 5 vezes 3, 15 e acrescenta 2 zeros. 2 vezes 3, 6 e acrescenta 2 zeros. Então a área total vai ficar 2 que multiplica 1.000, 2.500, 3.100. Então a área total, 2 vezes 3.100, 6.200 centímetros quadrados, tá, gente? Muito bem. O que nós vamos calcular agora? Volume. Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É só multiplicar as 3 dimensões. A vezes B vezes C. Então o volume vai ficar 50 vezes 20 e vezes 30. Então multiplica lá, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30. E acrescenta 1, 2, 3. 1, 2, 3 centímetros cúbicos. Muito bem. Então esse é o volume desse cara aqui. Beleza? Se eu quiser saber a capacidade, no caso, é em litros. Então, a gente viu lá a relação que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, esse cara aqui, a capacidade dele vai ser de 30.000 mililitros. E a gente viu também que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, o que nós vamos fazer? 30.000 dividido por 1.000. Então, 30.000 dividido por 1.000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui equivale a, vamos colocar aqui embaixo, 30 litros. Então, veja, uma caixa com essas dimensões de 50 por 20 por 30 centímetros, cabem 30 litros de água dentro dela, por incrível que pareça. Tá bom?
Calculando as duas diagonais. Então, a diagonal da face. Então, d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é o 50 e o b é o 20. Então, calcula ali. D ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 20 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 50 ao quadrado dá 2.500. 20 ao quadrado dá 400. Tira a raiz quadrada. Somando esses dois dá 2.900. Não tem raiz quadrada exata esse cara aí, tá? Então vamos ver quanto que dá ali. Então raiz quadrada de 2.900 dá 53,85. Muito bem, centímetros, tá, pô? E a diagonal do paralelepípedo ali em questão seria d ao quadrado mais c ao quadrado. Ou a ao quadrado mais d ao quadrado mais c ao quadrado. Só que essa informação aqui eu já tenho aqui, ó, que dá o 2.900. Então eu vou adiantar o serviço. Então vai ficar 2.900 mais o c ao quadrado, que é 30. 30 ao quadrado. D ao quadrado igual a 2.900, 30 ao quadrado dá 900. D vai ser igual a raiz de 2.900 mais 900, 3.800. A diagonal zona aqui então vai ficar raiz de 3.800, 61,64 centímetros. Então tá aí, gente. O cálculo que envolve o cubo segue exatamente os mesmos critérios, só que do cubo ainda é mais fácil, por quê? Porque todas as arestas aqui vão ser iguais, tá? Mas o princípio de cálculo básico é o mesmo. Então a gente calcula a área total, volume, capacidade se for necessário e as diagonais ali se forem pedidas para serem calculadas. Se não, é só usar o que for pedido no problema, tá bom? Então tá aí o exemplo que envolve o paralelepípedo reto retângulo, tá? Então acho que não há necessidade de fazer o cálculo do cubo. Isso aí eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem lá e vocês brincam bem com as informações, tá bom? Beleza então, valeu!